Hoje nós vamos iniciar um dos temas mais empolgantes, assim, mais fascinantes da psicologia, que é entender o que nós sentimos e o que sentimos, por que sentimos, né? Você já percebeu como o corpo reage, mesmo que mesmo antes de você conseguir dar nome, dar um sentido para aquilo? Seu coração fica acelerado de raiva, um nó na garganta por causa de uma tristeza, um sorriso que surge, mesmo sem querer, né? E o que que isso tudo está dizendo sobre nós? Você já parou para pensar nisso? A gente está falando de emoções, de sentimentos. Imagina uma vida sem emoção. Ia ser muito sem graça, ia ser muito difícil, né? E comparando a nossa vida com um robô, por exemplo, o robô consegue fazer muitas coisas. Ele consegue limpar a casa, consegue organizar um, um armário, né? Dependendo do tipo de robô, consegue cozinhar para você, aspirar pó, né? Então, os robôs conseguem fazer muitas coisas, mas não têm sentimentos. As coisas são muito legais, as coisas são fascinantes. O carro, quem é que é apaixonado por carro? Quem é que é apaixonado por uma casa boa, bonita, né? Só que as coisas não nos abraçam, elas não interagem com a gente assim com sentimento, né? Os sentimentos decorrem das emoções, não é isso? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre as emoções. Então nós vamos investigar aqueles caminhos que as emoções percorrem dentro de nós. Talvez no meio desse processo você descubra que algumas emoções que você tenta evitar, na verdade, são suas aliadas. Quando uma pessoa sofre uma decepção, por exemplo, aquela emoção está querendo dizer alguma coisa para ela. O que que você pode aprender com as suas emoções? O que que você pode aprender com os seus sentimentos, né? Então, um psicólogo muito renomado chama Paul Ekman, é Paulo Ekman, né? Em inglês fala Paul Ekman. Ele é muito conhecido pelo seu trabalho sobre as emoções universais, as emoções faciais universais, né? Nós vamos ver sobre ele. Vamos ver também sobre Robert Leahy, que nos ajuda a compreender melhor como lidar com os nossos estados emocionais. Muitas vezes as emoções querem nos dizer alguma coisa, elas querem nos ensinar alguma coisa. E às vezes a gente até pergunta para o nosso cliente, quando ele diz que está se sentindo muito triste, está decepcionado com uma situação que ele está vivenciando, a gente pergunta para ele sobre esse sentimento. A gente quer saber quais são os sentimentos por trás das palavras. Por isso a importância dessa aula também, né, de você entender que o seu cliente na psicologia, ele está vivendo processos emocionais muitas vezes difíceis de lidar. E quando nós nos propomos a atender uma pessoa, nós não nos baseamos apenas naquilo que aquela pessoa está dizendo. Nós procuramos entender quais são os sentimentos por trás das palavras. O que está acontecendo que faz essa pessoa se sentir de determinada forma e, consequentemente, ela vai se comportar em função dessa emoção, em função desse sentimento. Então, nós vamos olhar para as emoções não como inimigas a serem controladas. Nós vamos olhar para essas emoções como informações preciosas de quem nós somos. Então, vamos começar. É, Bom, primeiro, nós vamos falar sobre o que são emoções básicas, o que são esquemas emocionais, né? O que são as emoções secundárias complexas e o que é a regulação emocional.
Então, o que são emoções? As emoções, elas são respostas do nosso organismo a eventos internos e externos. As emoções surgem de uma forma rápida e elas envolvem três dimensões principais. Uma dimensão fisiológica, então o nosso corpo responde automaticamente. Uma dimensão subjetiva, ou seja, você percebe uma sensação interna, e uma dimensão comportamental. Essa experiência é expressa por gestos, por expressões, por posturas. Então, você sabe reconhecer, por exemplo, quando uma pessoa está triste? Você sabe reconhecer quando uma pessoa está alegre? Você consegue reconhecer quando uma pessoa está com nojo? Você percebe quando você está sentindo inveja de alguém? Quando você está sendo uma pessoa, orgulhosa, você consegue perceber isso? Então, eh, passar aqui. Então, as emoções, elas elas foram estudadas por esse psicólogo, né, o Paul Ekman. Ele viajou o mundo observando os rostos e as reações emocionais em grandes cidades e comunidades isoladas. E o que ele encontrou foi muito interessante. Algumas emoções são universais. As pessoas de diferentes culturas, diferentes povos, expressavam as mesmas emoções básicas com padrões semelhantes no rosto. Paul Ekman, ele pesquisou, ele identificou pelo menos seis emoções universais, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa e o nojo. E mais tarde ele adicionou outras emoções importantes, por exemplo, o desprezo, a vergonha, a culpa. E se essas emoções estão em todos nós, de uma forma tão previsível, por que que ainda é tão difícil lidar com elas? Por que que vocês acham que é tão difícil lidar com as nossas emoções? Fala para mim. Porque elas nos confrontam, professor. Oi? As emoções, porque elas mexem assim, com o nosso organismo, porque elas confrontam a gente muitas vezes. Confrontam. Ela mexe também com Sim, o nosso organismo, né? Se a gente está sim, feliz, por exemplo, aí você sente seu corpo animado, a Alex está triste, parece que dá aquela caída, né? sim. Tem alterações fisiológicas, né? É isso que eu queria dizer. Agora, uma coisa interessante é que as nossas emoções, elas não são apenas produtos culturais, elas têm raízes biológicas, né? E elas são mecanismos de adaptação que nos ajudam a sobreviver. As emoções, elas têm essa característica de nos ajudar a nos adaptarmos melhor ao ambiente, né? Então, peraí. Então, assim, é, existe uma visão clássica das emoções como respostas universais e biologicamente programadas, tá? Depois, há uma interação, assim, nos estudos, né, assim, há um avanço nos estudos sobre as emoções, então há uma transição, que é uma integração entre fatores cognitivos e culturais, e atualmente, né, nessa visão contemporânea, nós experimentamos processos dinâmicos moldados por crenças, contextos e estratégias de autorregulação, tá? Então, vamos falar das emoções básicas. O Paul Ekman foi um dos pesquisadores mais influentes no estudo das emoções,
defende a existência de emoções básicas, como estados afetivos discretos, evolutivamente adaptativos, com expressões faciais universais e padrões fisiológicos distintos. Essas emoções representam respostas fundamentais que emergiram ao longo da evolução humana para lidar com desafios recorrentes à sobrevivência e reprodução. Vamos pensar, por exemplo, na ansiedade. Imagina uma pessoa, lá na época do tempo dos homens das cavernas, né? Se ele não tivesse ansiedade, como ele ia providenciar comida para a casa dele? Como que ele ia lutar com os animais? Como que ele ia eh, se, providenciar, né, soluções para lidar com a falta de comida, com a falta de segurança? Então, a ansiedade vem meio que evolutivamente, né? A gente precisa de ter um pouco de ansiedade para lidar com as nossas questões, para nos prepararmos para uma luta ou para fugir, né? Então, a ansiedade é um tipo de sentimento, né, que vem, uma emoção mais complexa, que é muito útil para a gente se proteger. Quando a gente pensa, por exemplo, na raiva, a raiva, ela tem uma função. Por mais que seja uma emoção negativa, no sentido de não nos dar prazer, a raiva é uma emoção que tem uma função de autoproteção. Quando a gente percebe que alguém está tentando fazer alguma coisa que não condiz com os nossos princípios, valores, quando essa pessoa está tentando te prejudicar de alguma forma, o que acontece? Você fica com raiva. E a raiva é esse mecanismo de proteção. Agora, o que você vai fazer com a raiva, aí depende de quais outros recursos cognitivos você tem. Muitas vezes nós tentamos controlar nossas emoções cognitivamente, certo? Então, é, é o que daí que surge, inclusive, a ideia de inteligência emocional, que é você tentar levar a inteligência para as suas emoções, certo? Então, Paul Ekman, ele fala das emoções básicas que estão presentes em todas as culturas. Olha que interessante. Para ser uma emoção básica, existem sinais universais. Ou seja, existem expressões faciais reconhecíveis, independentemente da cultura, conforme demonstrado em estudos transculturais, né? Então, por exemplo, o medo tem uma característica específica. As pessoas com medo expressam ele e você sabe identificar. Você sabe quando você está com medo. E há uma expressão facial aí, característica do medo, né? Há uma expressão facial característica da alegria, é, do nojo, não é isso? Quando você está com nojo, que cara que você faz? Vamos ver, quem tem coragem de fazer uma cara de nojo aí? Deixa eu ver. Como é que é uma cara de nojo? É, por que que você faz isso? É uma reação a algo desagradável. Vamos pensar numa comida estragada. Se você não sentisse nojo, o que que podia acontecer? Se você não sentisse nojo, você poderia comer uma comida que lhe faria mal, né? Se você não sentisse alegria, ia ser muito difícil, né? Porque imagina você interagindo com outras pessoas, as pessoas elas estão num clima legal, né? Tá numa festa, tá numa reunião familiar, tá todo mundo feliz. Imagina se você não conseguisse expressar a sua alegria também. Ia ser bem difícil, né? Então, existem sinais universais. Existe uma fisiologia específica, padrões distintos de ativação corporal. Por exemplo, o sangue fluindo para as mãos na raiva, preparando para lutar, né?
Você já viu quando você está com raiva, às vezes você até fecha a mão? É preparando para lutar. Para ser uma emoção básica, é preciso ter também, além dos sinais universais, da fisiologia específica, tem que ter uma avaliação automática, ou seja, processos rápidos e frequentemente inconscientes que detectam ameaças ou oportunidades no ambiente. Então, você consegue detectar automaticamente, né, rapidamente, quando há uma ameaça ou quando há uma oportunidade. Essa avaliação é muito rápida, muito breve. Você consegue perceber quando uma pessoa está com raiva, tá te ameaçando, né? Ou quando uma pessoa pula de alegria na sua frente. Então, rapidinho você consegue identificar que emoção é aquela, né? Uma emoção básica é muito fácil de detectar. Antecedentes universais também é um critério para emoção básica. Então, por exemplo, eventos desencadeadores comuns a todas as culturas, por exemplo, uma perda, luto, né? Uma ameaça, uma ofensa moral, né? Tudo isso são desencadeadores de emoções, certo? Tudo isso pode causar emoção. Alguém lembra de alguma situação específica que aconteceu com você hoje no trabalho e você sentiu alguma emoção? Alguém lembra? Eu me lembro. Eu lembro. Por Fala, quê? Estela. Estela, depois Olivia, vamos lá. Hoje a gente trabalha, tem 2 andares, né? Aí eu ouvi um grito, eu levei um susto. Mas é a moça que estava no outro andar, que assustou também com alguma coisa lá. A pessoa que chegou, ela não estava esperando, ela foi, deu aquele grito e despertou, né? Não só minha, mas de todo mundo aquele susto, aquele. Olha, que coisa, né? Imagina se fosse uma coisa grave, né? É o que todo mundo pensa, né? Não é comum alguém gritar Uhum, assim no trabalho. Não foi um é, grito escandaloso demais, mas foi um grito que chamou a atenção dos demais. entendi. E você, Olivia? E eu fiquei muito feliz quando um certo professor quis saber, né, do meu trabalho. Ah, é? Que bom, mãe. Aham. E eu fiquei muito feliz em estar lá. Bom demais da conta, né? Pois Muito é. feliz. E outra coisa também que eu fiquei muito feliz hoje, aliás, eu sou muito de sentir felicidade muito fácil. Eu faço meu trabalho com muito amor mesmo. Lógico Aham, que a gente precisa do dinheiro, mas eu faço com muito amor. sim. E hoje uma professora chegou e, né, perguntou se podia ir lá na minha salinha me conhecer. E a hora que ela viu que eu não enxergo, coitada. Nossa, primeiro ela levou aquele susto. Uhum. E aí depois falou, olha, eu não podia vir aqui sem conhecer você, porque você faz a diferença do sindicato. Eu disse, Como é que você se sentiu quando ela falou isso, Olivia? muito feliz, muito gratificante, muito gratificada. Então, quando a gente está atendendo uma pessoa, né? Eu estou aqui no consultório, por exemplo, frequentemente a gente pergunta para a pessoa como que ela está se sentindo, mas não é uma pergunta despretensiosa. É uma pergunta para ajudar a pessoa a lidar com os próprios sentimentos dela. Então, às vezes, ela conta uma situação, a Olivia contou uma situação feliz, legal demais. Mas, às vezes, a pessoa no consultório traz uma questão que deixa ela triste, decepcionada, né? E aí a gente pergunta para ela, e aí, como é que você se sentiu quando fulano falou assim com você? Quando você perdeu o emprego, e aí, qual foi o seu sentimento? Quando sua sogra falou mal de você para sua tia, qual que foi seu sentimento, né? Então, a gente valida esses sentimentos, porque, na verdade, na terapia, às vezes é o único espaço que essa pessoa tem liberdade para falar daquilo que ela está sentindo, sem ser julgada, né? Bom, um outro critério para emoções básicas, nós já falamos de sinais universais, fisiologia específica, avaliação automática, antecedentes universais, né? Um outro sinal
é a presença em primatas, né? São observadas em primatas não humanos, sugerindo raízes evolutivas profundas, né? E também características temporais, um início rápido e duração relativamente breve, permitindo respostas adaptativas. Quando a gente pensa, então, em nessa capacidade de adaptação rápida, né, nessa brevidade das emoções, né, eu acho que a gente pode pensar em alguns exemplos, né? Por exemplo, você atende um telefone e recebe uma notícia muito boa, certo? Essa alegria, ela não dura para sempre, ela é momentânea ali, né? De repente você conversou com uma prima que mora no interior e tinha muito tempo que você não falava com ela, e você ficou feliz, certo? Mas aquilo não dura para sempre, certo? A emoção, ela é muito breve. Ou, por exemplo, você não foi bem na prova, né? Eu tive aluno aí que tirou 10, mas tive aluno que tirou 2, né? Então, assim, tanto o que tirou 10 como o que tirou 2 são pessoas que sentiram uma emoção específica. Um ficou alegre, o outro ficou triste, né? Mas essa emoção quer dizer alguma coisa, essa emoção te ensina alguma coisa. O que tirou 10, ele deve pensar assim: olha, eu estou no caminho certo, estou estudando direito, tá legal, beleza, tem que persistir, porque senão eu não consigo manter esse resultado, né? O que tirou 2, se ele tiver responsabilidade, ou se ele tem uma consciência de que não teve tempo para estudar e tudo, ele vai fazer de tudo para recuperar essa nota, né? Mas essa emoção, essa tristeza que ele teve, ela vai fazer com que ele tenha algum tipo diferente de atitude, né? Enfim, as emoções básicas estão sempre nos ensinando alguma coisa, tá? Bom, então quais são essas 7 emoções básicas? A raiva são respostas a obstáculos ou injustiças, né? O sangue flui para as mãos, preparando para um confronto físico ou uma assertividade, né? O que é assertividade? Assertividade é você ter a capacidade de se expressar, né? No caso aqui, no contexto da raiva, é você, por exemplo, conseguir. Aquilo te fez raiva, mas você consegue dialogar, você consegue conversar, chegar numa conclusão, negociar, né? Você consegue ter uma atitude assertiva, certo? A gente percebe a assertividade como uma habilidade social muito importante para que você consiga expressar suas opiniões, certo? Defender os seus direitos. Então, a assertividade é um componente muito interessante. Uma outra emoção básica é o medo. Interessante que o medo, ele é mais localizado, você consegue perceber. Você tem medo de quê? Ah, tem medo de barata, tem medo de escuro, tenho medo daquele cachorro bravo que está vindo ali. Então, você consegue localizar melhor, né, de onde que vem esse medo. Então, o medo é uma reação a uma ameaça iminente. O sangue vai para os músculos preparando para a fuga ou para um congelamento. Então, muitas vezes a pessoa se paralisa quando ela está com medo. A tristeza é uma resposta a perdas significativas. A tristeza reduz a energia e facilita retirada para processamento e recuperação. Então, muitas vezes, o que que você faz quando você está triste? Você se isola. Você quer um ambiente de paz, de tranquilidade, você quer refletir, né? Então, a tristeza é essa resposta a uma perda, a um luto, uma perda de emprego, uma nota ruim que você tirou, né? Então, ela te ajuda a processar aquilo ali e também recuperar, tá? O nojo, o nojo é uma rejeição a substâncias potencialmente tóxicas ou situações contaminantes, física ou moralmente. E isso é interessante porque
quando a gente pensa no ciúme, que é uma emoção secundária, né? O ciúme muitas vezes vem carregado de nojo, de raiva, de medo, né? Você tem medo de perder a pessoa, tem raiva daquilo que está acontecendo e tem repulsa da situação, né? Então, acaba sendo uma emoção muito complexa, né? O ciúme, né? O desprezo é um sentimento de superioridade moral ou social em relação a outro indivíduo ou grupo. A surpresa é uma reação a eventos inesperados, facilitando rápida reavaliação da situação. E a alegria, que é uma resposta a conquistas ou situações prazerosas, fortalecendo vínculos sociais. Alguém aqui tem um exemplo de desprezo para contar? Você já desprezou alguma coisa, já sentiu desprezo, ou você já experimentou ele de outra forma? Alguém quer dar um exemplo de desprezo? O desprezo foi inserido depois, né, pelo Paul Ekman. Antes ele falava apenas da raiva, do nojo, da alegria, do medo, da tristeza e da surpresa, né? E, por fim, ele inseriu também nas pesquisas dele o desprezo, né? Ninguém passou por desprezo, ninguém desprezou nada, né? Então tá certo, tá tudo bem. E surpresa, alguém quer dar um exemplo de surpresa? Ó, o Lucas está dizendo aqui, ó, já passou por essa situação no serviço. É difícil lidar com isso, né? É muito complicado, né? Quando você se sente desprezado por alguém, nossa, é muito difícil, muito ruim, né? Alguém aqui já foi desprezado também? Bom, faz parte da vida, a gente sempre tem que pensar o seguinte, naquilo que é seu, naquilo que é do outro, né? E prestar atenção em como você se sente, o que que essa emoção está querendo dizer para você, tá? Então é importante que a gente não seja vítima das nossas emoções, mas que elas sejam aliadas para que a gente consiga melhorar cada vez mais, né? Bom, agora vamos falar das bases fisiológicas distintas, né? Oi, Wender, pode falar. Wender levantou a mão aqui. Bom, bases fisiológicas distintas, né? Na raiva você tem um Tá me aumento. ouvindo? Oi, Wender. Ouviu? É porque o microfone estava meio ruim. Só uma questão aí que você está falando do desprezo. A indiferença é uma forma de desprezo? Sim, é uma Ok. forma de desprezo. Tá. Então, bases fisiológicas distintas. Na raiva, você tem um aumento da frequência cardíaca, você tem tensão muscular das mãos e do maxilar, você tem fluxo sanguíneo periférico aumentado, liberação de cortisol e adrenalina. No medo, você tem uma aceleração cardíaca ainda maior, redirecionamento de sangue para as pernas, dilatação pupilar, sudorese nas palmas das mãos, né? Agora, vamos tentar expandir esse, esse conceito aqui. Expandir os conceitos falando sobre as emoções positivas, né? O Ekman rejeita a visão simplista de que todas as emoções positivas se reduzem à felicidade. Em seus estudos de 2003, identificou até 16 emoções agradáveis distintas, cada uma com características próprias e funções adaptativas específicas. Embora compartilhem o sorriso de Duquesne como uma expressão facial comum, o que é esse sorriso de Duquesne ou Duchenne, não sei, é o sorriso verdadeiro, né? Você tem um sorriso falso,
e tem o sorriso verdadeiro, né? Que seria esse sorriso de Durkheim, né? Como expressão facial comum, essas emoções diferenciam-se claramente na voz, sugerindo que a modalidade vocal é mais discriminativa para emoções positivas do que a expressão facial, né? A gente consegue perceber mais pela voz as emoções positivas do que até olhando aí as expressões faciais, tá? Bom, e quais seriam essas 16 emoções agradáveis? Ele chamou de fiero, que é o orgulho por conquista pessoal após superar desafios. Nasces seria o orgulho parental pelo sucesso dos filhos. Elevação, que seria uma emoção moral ao testemunhar a bondade alheia. Alívio, após uma ameaça ou uma ansiedade. O êxtase, que seria um estado de transcendência e conexão profunda. Schadenfreude, uma diferente aqui, né? Que seria o prazer com o infortúnio de rivais ou inimigos. Imagina você ficar feliz com a derrota do seu inimigo. Acho que a gente vê isso muito em jogo de futebol, né? A gratidão seria o reconhecimento de benefícios recebidos. E a maravilha, né? A admiração diante do sublime, do extraordinário. E aí incluir outras: excitação sensorial, diversão, satisfação sensorial, contentamento, o entusiasmo, a fascinação, a alegria, o alívio reprodutivo. Enfim, ele coloca 16 emoções agradáveis, tá? Bom, e aí agora a gente vai falar sobre as, as, a expressão emocional, né? Canais de expressão emocional. O Kettner e Ekman demonstram que as emoções são comunicadas por múltiplos canais simultâneos, criando um sistema integrado de sinalização interpessoal. Então, você tem a expressão facial. Então, os movimentos musculares específicos que comunicam estados emocionais rapidamente. Então, você tem a prosódia vocal, que é a entonação, né? Você já viu quando uma pessoa tá feliz, tá rindo e fala alto, não é isso? E uma pessoa triste, geralmente está falando baixo, às vezes tem uma pessoa com vergonha, né? Aí tá falando baixinho, não é isso? Então a gente vê isso, é um canal de expressão emocional também, a voz. Você percebe a entonação, o ritmo da voz, o volume, a qualidade da voz, né, transmitindo essas nuances emocionais. Tem a linguagem corporal, a postura, os gestos, é, a postura da pessoa, né, revelando estados internos, intenções, expressão artística, música, literatura, pintura como formas simbólicas de comunicação emocional, tá? Bom, a, as emoções têm uma função regulatória, né? Então, a expressão emocional não é apenas um vazamento de dados internos, mas é um sistema regulatório relacional sofisticado. Expressões coordenam as interações sociais de múltiplas formas, né? Fortalecem vínculos. Então, um sorriso, por exemplo, gera conexão, né? Um toque gera conexão, certo? As emoções podem sinalizar um perigo. Então, um grito de medo, né? Alerta o grupo. Inibem a agressão. Expressões de tristeza evocam empatia e reforçam hierarquias, né? O desprezo estabelece posições sociais também, né? Às vezes tem aquele chefe que despreza uma pessoa que está num nível hierárquico menor, né? O que você falou aqui, Lucas? Deixa eu ver.
Tom de voz, expressões faciais transmitem essas emoções, sim. Stephanie, vou colocar no Ava. É, Depois você vai ter acesso à apresentação completa, tá, Fran? Pode ficar tranquila. Bom, vamos seguir. Cadê? Função adaptativa das emoções reside tanto na mobilização interna quanto na comunicação interpessoal, né? Então, as emoções nos ajudam a quê? A gente se mobilizar internamente e a gente também comunicar para as pessoas em volta, né? Como que a gente está se sentindo. Tem pessoas que negam as emoções, tem pessoas que têm dificuldade para falar das suas emoções, né? Não quer, às vezes por causa de uma desejabilidade social, né? Você quer ser aceito pelos outros, aí você nega a sua própria experiência emocional, certo? Na terapia é justamente esse espaço para a pessoa falar das emoções sem julgamento, né? E se expressar plenamente, isso ajuda muito. Há casos, por exemplo, de pessoas que ficam retendo emoções, não expressam essas emoções de nenhuma forma e acabam tendo, com isso, doenças psicossomáticas, né? Já viu aquelas uns cânceres aparentemente sem causa, então aqueles roxos na pele, você não bateu em lugar nenhum, mas está ali, com aquelas manchas roxas na sua pele, está estranho, né? Ou até mesmo uma gastrite nervosa, ou seja, o nosso corpo, ele reage às nossas emoções, certo? Pode falar, Fran. Professor, o burnout seria uma doença psicossomática? Eu não sei se ele é classificado como uma doença psicossomática, tá? Mas o fato é que a pessoa, por causa de um desgaste emocional, né, de um estresse, um esgotamento psíquico, né, decorrente da função de trabalho ali, do dia a dia de trabalho, isso afeta muitas emoções dela, sim, e isso pode gerar outras complicações, né? A pessoa, às vezes, ela entra num estado de depressão por conta das questões do trabalho, né? Então, mas isso é uma pergunta interessante, assim, se ele é classificado como uma doença psicossomática, tá? Bom, vamos lá. Bom, e aí agora a gente vai falar das emoções secundárias e complexas, desenvolvendo experiências emocionais sofisticadas. Vamos lá. Bom, vamos tentar definir as emoções secundárias. As emoções secundárias emergem da combinação de emoções básicas com um processamento cognitivo mais elaborado. Elas requerem consciência social, autoavaliação e capacidade de mentalização, tipicamente desenvolvendo-se após os primeiros anos de vida. Então, enquanto um bebê pode sentir medo, é uma emoção básica, apenas uma criança mais velha desenvolve a vergonha, que é uma emoção secundária, que exige uma compreensão das normas sociais e da autoimagem. Compreende o que seria, então, uma emoção secundária? A emoção secundária, ela decorre da primária. E ela precisa de que essa pessoa tenha uma consciência daquilo que está acontecendo, tá? Então, por isso que às vezes você tem uma criança muito pequena que um outro coleguinha lá briga com ele e ele nem percebe, nem tem noção do que está acontecendo, né? Porque ele ainda não tem essa consciência, tá? E agora eu vou falar com você sobre as principais emoções secundárias. A gente tem, por exemplo, a vergonha, que é a avaliação negativa do self global após uma transgressão, um fracasso percebido socialmente, ou seja, essa pessoa tem que perceber esse fracasso, né? A culpa é uma avaliação negativa de um comportamento específico, mantendo o self intacto, né? O eu da pessoa, como ela se percebe, está intacto. Porém, ela avalia negativamente algum comportamento específico, tá?
Um constrangimento, uma reação, uma exposição social não intencional, menos severa que a vergonha, tá? O orgulho, que é uma autoavaliação positiva após uma conquista atribuída ao próprio esforço ou habilidade. A inveja, que é o desejo de possuir qualidades ou recursos de uma outra pessoa com desprazer pela vantagem alheia. Então, assim, por exemplo, você pode ficar é, feliz com o seu aumento de salário, mas se a sua colega está ganhando R$ 100 a mais, você pode ficar com inveja dela, né? Só um exemplo, né? Então, por que ela e não eu, né? Essa seria a inveja, né? O ciúme, medo de perder um relacionamento valorizado para a rival, combinando raiva e ansiedade, tá? A pessoa fica com raiva da situação, fica ansiosa, você vê que é um misto de sentimentos, tá? Alguém aqui já sentiu ciúme por alguém? Ou sente, né? Tem alguma ciumenta aqui, um ciumento? Não tem, não? Gente, vocês Ah, não... uma vez na vida a gente já sentiu, né? Mas Ah, eu alguma não sou vez, né? ciumenta, não. Agora não, Não. Amadureci, estou amadureceu. terapiizada. A Karen é ciumenta, não nega. A Fran já sentiu. Deixa eu ver, o Lucas está perguntando alguma coisa aqui, deixa eu ver. É possível sentir uma emoção secundária sem perceber a primária que originou? Ótima pergunta, Lucas. É possível sim. Às vezes isso acontece de uma forma inconsciente, né? E aí, por exemplo, o ciúme. Às vezes a pessoa até nega que está sentindo ciúme de alguém, né? Mas você está com raiva porque quando você foi falar com a sua namorada, o que você estava vendo no seu celular mesmo? Ela, não fica olhando meu celular não, e tal. E aí você fica com aquele ciúme, né? E aí você pode negar, falar assim, não, não, tô sentindo ciúme não, isso é coisa da sua cabeça e tal. A primeira atitude é essa, né? Geralmente que as pessoas fazem, certo? A Fran nega, depois ela conta na terapia. Essa é a Fran. Muito bem. Bom, cadê? Bom, além da básica e da secundária, a gente tem as emoções mistas. Nas emoções mistas, você sente uma mistura de emoções. Por exemplo, você pode ficar feliz porque conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Paris 13, né? Você vai mudar para a França com tudo pago, mas você fica triste porque vai deixar sua família, vai ter que morar sozinha lá, enfim, é uma mistura de sentimentos. A pessoa, por exemplo, vai casar, aí ela fica feliz porque agora, né, tipo, desencalhou, brincadeira, mas está triste porque vai ter que sair da casa dos pais, né? Enfim, então, emoções mistas ocorrem quando experimentamos sentimentos contraditórios simultaneamente sobre o mesmo evento. Essa capacidade reflete uma sofisticação emocional e cognitiva. Por exemplo, a gente tem uma emoção mista agridoce, que é uma felicidade misturada com tristeza, como na formatura ou despedida de um ente querido que parte para uma nova jornada. Tem uma ambivalência, que, por exemplo, você tem a raiva e o amor coexistindo em relacionamentos complexos, reconhecendo que pessoas amadas também frustram, e tem a nostalgia, né, que é o prazer de recordar o passado, combinado com tristeza, por sua irrecuperabilidade. Então, a gente não consegue recuperar o passado. O máximo que a gente pode, gente, é mudar a nossa relação com o passado, com a interpretação que você faz dele. Mas você não consegue trazer o passado para o presente, né?
E a gente tem também as emoções complexas, que é uma integração multidimensional. As emoções complexas integram múltiplas dimensões, componentes emocionais básicos, avaliações cognitivas sofisticadas, contexto sociocultural, história pessoal e memórias e expectativas futuras, né? Por exemplo, a compaixão, a admiração, o ressentimento, a melancolia, a saudade, né? E essa última particularmente rica no contexto brasileiro, né? Existem outros países assim que a gente nem que eles nem reconhecem esse sentimento de saudade, tá? Bom, então a gente percebe que há emoções básicas, secundárias, mistas e complexas. Perceba que as complexas, elas são muito mais difíceis de entender, inclusive, né? Quando você pensa, por exemplo, em compaixão, o que é compaixão? Você sente compaixão de alguém, né? É um misto de amor com pena, talvez, ou sei lá, um arrependimento. É difícil até definir, né? O que seria uma emoção complexa, né? A emoção mista, né? Aquela mistura de sentimento, né? Uma alegria misturada com uma tristeza, né? Um amor misturado com ódio, enfim, né? Emoção mista. E agora nós vamos falar dos esquemas emocionais, tá? Quem falou sobre os esquemas emocionais foi o Robert Leahy, tá? E ele estabeleceu 14 dimensões de esquemas emocionais, tá? Então, por exemplo, uma dimensão seria a culpa emocional, que é você se sentir errado ou imoral por ter certas emoções. Alguém já se sentiu assim? Você se sentiu culpado por sentir uma emoção? Você se sente culpado por sentir raiva de alguém, por sentir medo de alguém, né? Por sentir ciúme de alguém, aí você se culpa, né? Isso é uma culpa emocional. Tem a incompreensibilidade, você perceber as próprias emoções como confusas ou inexplicáveis, né? Então, tem esse esquema emocional de incompreensibilidade, você não se compreende, você não se entende, tá? Tem a visão simplista, a intolerância à ambivalência emocional buscando clareza absoluta, né? Tem uma baixa aceitação, que é você rejeitar ou invalidar as próprias experiências emocionais. Alguém já fez isso? Você já rejeitou uma emoção que você estava sentindo? Não queria aceitar aquela emoção de jeito nenhum? Sim, Lucas. Isso acontece muito em término de namoro, né? Você tem raiva da pessoa e não, mas ao mesmo tempo você ama, não gostaria de sentir isso, né? Ó, muita gente aqui sente isso, né? Você acabou rejeitando ou invalidando as próprias emoções. É um tópico delicado, Lucas, verdade. Expectativa de longa duração. Crer que as emoções negativas nunca passarão. Pô, gente, isso acontece demais com as pessoas mais pessimistas, né? Você acha que o problema vai durar para sempre. Você acha que as emoções negativas vão durar para sempre, né? Por exemplo, no caso do luto, né? A pessoa acha que nunca mais vai ter aquela alegria de volta, né? É claro que demora às vezes para a pessoa recuperar do luto, né? Mas não quer dizer que ela vai ficar triste a vida toda, né? Em algum momento ela precisa ressignificar, ter resiliência, crescer, fazer outras coisas, né? Desinvestir daquele objeto amado, não é isso? Igual o término de namoro, você precisar de
desinvestir daquele objeto amado, ou seja, daquela pessoa que se amava tanto, né? Parar de é, elevar a sua, como é que fala? Todo, julgar todo o seu interesse para aquela pessoa, né? Então você desvincular disso, romper isso, de fato é muito desafiador, né? Mas é possível. Expectativa de longa duração, ruminação, que é a preocupação repetitiva e improdutiva com as emoções. Imagina você ficar ruminando uma emoção negativa. Olha, fulano falou de mim, falou mal, falou alguma coisa, e você ficar ruminando aquilo. Ruminando igual o gado faz isso, né? Fica ruminando o mato ali, né? Tem gente que fica ruminando emoções, pensamentos, certo? Percepção de diferença, sentir-se emocionalmente diferente ou anormal em relação aos outros. Deixa eu ver o que o Lucas falou aqui. Isso aí, tô gostando. O Lucas está participando, gente. Muito bem. A Josi falou, exatamente, o luto é um sentimento que parece não ter fim. Ô, saudade da vozinha. Oxe, meu sentimento, Josi. O luto sempre bate na porta quando a gente menos espera. Verdade, Fran. O Lucas, a gente nunca supera mesmo. A saudade bate sempre do meu pai. Poxa, meu sentimento, gente. Acaba que a aula de emoções, a gente mexe muito com as emoções das pessoas. É assim mesmo. Pensar demais antes de fazer algo ou após ter feito seria ruminação? Acho que sim, né? Você ficar pensando, você está ruminando, né? Aquela emoção ali, né? Pode ser sim. Deixa eu ver. Então, percepção de diferença, baixo controle percebido, crer que não há nada que se possa fazer para influenciar as emoções, né? A pessoa acha que não tem jeito para ela, que ela vai ter que se contentar em viver triste, ou então com medo, né? Ou com vergonha. Aí ela acha que aquilo vai ser para sempre, né? É, Ô, ela não pode fazer Daniel, nada, né? Oi, Daniel, Olivia, pode falar. e, e é errado, por exemplo, né, quando você perde um ente querido, igual a minha mãe. Eu amava, assim, nossa, né, de paixão, tudo que eu sou eu devo a ela. Mas, assim, ela estava sofrendo. E quando ela foi embora, eu agradeci a Deus. Eu agradeci. E aí, enterrou a minha mãe, jogou a terra na minha mãe, eu cantando para ela. E eu não chorei. E depois, assim, sabe? Eu tenho um sentimento, assim, de que o que ela tinha que ter feito por mim, ela fez. E é isso que eu levo para a vida inteira. Então, não ficou aquela tristeza, aquela. Não sei. Não assim que eu queria que ela fosse. Mas do jeito que ela estava aqui, estava ruim. Ela estava sofrendo. Você acha que era errado você se sentir dessa forma? Eu quero ver se o jeito que eu sentisse isso, Mas né? você acha que a Foi. gente poderia classificar as emoções como erradas? Eu não sei. Não. O que eu sei é que, assim, igual falando do luto, né? Uhum, Sei, eu consegui conviver, sabe, eu despedi dela assim com. É como se ela fosse fazer uma viagem que um dia a gente ia encontrar. Não sei, uhum, uhum. sei. É, na verdade, não é errado sentir as emoções, né? A questão é o que que você faz com essa emoção e você ter consciência de como que essas emoções estão te afetando, né? O que que essas emoções estão querendo te dizer, te ensinar. Então, assim, se você entende que aquela situação aconteceu, né, de você não chorar quando sua mãe morreu e tudo,
O que que isso está dizendo para você? Ah, é uma coisa para você encontrar o sentido dessa experiência, sabe? Mas eu não posso dizer que isso seja errado, até porque ali você parece que entendia a situação como sendo um alívio daquela experiência de sofrimento que ela estava tendo, né? Então, eu não posso dizer que seja errado. Agora, a gente tem que É isso aí. entender Foi isso. melhor vê-la, não vê-la mais, do que acompanhar o sofrimento dela lá no CTI. Nossa, isso é muito ruim. Uhum. Mas aí, o que que acontece? Isso aí seria interessante de você levar na terapia para tratar se tem, por exemplo, algum sentimento de culpa por causa disso, sabe? Porque, assim, na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte: naquele momento você fez o melhor possível, ela fez o melhor possível, né? E não é errado sentir. A questão é o que que você faz com essa emoção? O que que essa Mas é emoção por está isso que eu tentando? te perguntei se está errado, porque eu me sinto bem, Uhum, entendeu? Não, eu não tenho sim. sentimento de culpa, de. Não, pelo Uhum, contrário, eu sei que, sabe, que eu fui uma boa filha, eu sei que o uhum. nosso relacionamento foi Você fez sua maravilhoso. parte, né? Fiz. Aham, Só que assim, eu acho assim, pedir, por exemplo, Deus para ela continuar aqui seria egoísmo meu. uhum, entendi. Obrigado, Olivia. Bom, deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver, só um minutinho. É, Estela, você perguntou se as emoções são involuntárias. Não, a questão é o quanto você controla a sua expressão emocional, né? Você não pode se impedir aí de sentir raiva, por exemplo, certo? Ou de sentir desprezo de alguma situação, ou nojo, né? Ódio. A questão é o que que você vai fazer com essas emoções, tá? Então sempre pensa nisso. O que que essa emoção está querendo te ensinar? O que que ela está querendo te dizer? Tá bom? Então, ó, valores sobre as emoções, importância atribuída a ter ou não ter certas emoções, né? Ah, acho que eu pulei um aqui. Invalidação consensual. Perceber que outros não validam ou compreendem as emoções. Isso acontece demais. Muitas pessoas se queixam na terapia disso. Olha, meu marido não me valida emocionalmente, né? Então, ela tem essa consciência, assim, de que as emoções dela não são validadas, né? Enfim. Ah, por que que você tá assim? Isso é frescura sua, né? Ah, para de chorar, engole o choro. De tanto engolir o choro, parece que a pessoa até, é, assim, ela se sente um lixo, né? Quando ela fala que está triste, né? Se sente culpada por ficar triste. E, na verdade, não deveria ser assim, né? Expressividade, conforto ou desconforto em expressar as emoções para os outros. E racionalização, que é a necessidade de justificar logicamente todas as emoções, né? Ó, gente, vocês estão gostando? Fala para mim aí. Tá dando para entender? Maravilha, perfeito. Olha só, a gente pode correlacionar as nossas emoções com a psicopatologia. O Lucas falou que eu resumi o filme do Divertidamente, né? É, então, assim, tá, por exemplo, fortemente associado à depressão. A gente tem culpa emocional, incompreensibilidade, expectativa de longa duração, ruminação, percepção de diferença, baixo controle percebido, né? Isso tudo está muito associado à depressão. Agora, muito associado à ansiedade.
culpa emocional, incompreensibilidade, visão simplista, baixa aceitação, ruminação, baixo controle percebido. Vocês veem que algumas dessas emoções são compartilhadas. A gente vai ver depois, né, mais para frente no curso, talvez, né, em psicopatologia mesmo, ou outra disciplina, vocês vão estudar sobre comorbidades. Às vezes, o mesmo sintoma está presente em várias psicopatologias. Por isso que é difícil também diagnosticar, e por isso também que a gente não pode intervir em uma pessoa em função do diagnóstico. A gente tem que enxergar a pessoa como pessoa e tentar entender como que ela vivencia aqueles sintomas, né? Nunca rotular alguém. Ah, eu sou a ansiosa, eu sou o depressivo. Não, nada disso. Você é uma pessoa, é o João, é a Maria, é o José, né? Que está vivenciando um processo emocional difícil, mas a gente vai tentar entender isso e ajudá-lo na terapia a vencer essa dificuldade, né? Bom, curiosamente, a expressão emocional, central em modelos de catarse, não se correlacionou com os sintomas. Como assim modelo de catarse, né? Por exemplo, na própria psicanálise, a gente tem a catarse, né? Que é quando a pessoa fala sobre aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está passando, livremente, né? Sem julgamento nenhum, né? Assim, para que essa pessoa consiga se expressar, né, de uma forma plena, enfim. Já a validação interpessoal não reduziu diretamente a psicopatologia, mas melhorou quase todas as dimensões dos esquemas emocionais. Menos culpa, mais compreensão, maior controle percebido. Isso apoia um modelo cognitivo metacognitivo. Não basta expressar as emoções, é necessário transformar as crenças sobre elas. Então, esse é um desafio quando você tem o seu cliente, assim, para poder fazer uma intervenção psicológica. Não basta essa pessoa expressar a emoção. Ele tem que transformar essa emoção, né? É o que eu falo sobre ressignificação. Você ressignificar a sua experiência, entender o que que essa emoção está querendo dizer para você, o que que ela está querendo te ensinar, né? Ah, tô triste, tá? Mas aí a gente tem que transformar essa crença sobre essa tristeza, tá? Bom, e agora vamos falar sobre regulação emocional, estratégias para maior controle emocional. Bom, a regulação emocional, ela se refere aos processos pelos quais os indivíduos influenciam quais emoções experimentam, quando as experimentam e como as experimentam e expressam. Regulação emocional é um mecanismo transdiagnóstico central em transtornos como depressão, ansiedade, transtorno de personalidade borderline e uso de substâncias. Então, você se regular emocionalmente é algo muito desafiador, né? Pessoas com depressão, por exemplo, ela tem essa dificuldade de regular as próprias emoções, né? De regular a tristeza, por exemplo. Uma pessoa com ansiedade tem uma dificuldade de se regular emocionalmente. Às vezes ela fica triste com algo que ela imagina que vai acontecer no futuro, mas ela não tem garantia nenhuma que aquilo vai acontecer, né? Borderline também, né? Às vezes com essa dificuldade de interação social, né? Uso de substância. Então, no uso de substância, a pessoa tem uma dificuldade imensa de se autorregular, de se regular emocionalmente. Ele tem uma dificuldade de controle dos impulsos, por exemplo, né? E aí, existem duas grandes abordagens terapêuticas, né? Abordagens estruturadas, que ensinam habilidades específicas, por exemplo, a terapia comportamental dialética, terapia de aceitação e compromisso, né? O protocolo unificado, né? Que focam numa ressignificação cognitiva, no mindfulness, na tolerância ao desconforto. Você tem também a terapia aí nas abordagens experienciais,
você promove a vivência plena da emoção, né? Então, você tem terapia focada na emoção, você tem psicoterapia dinâmica de aceleração experimental, você tem psicoterapia dinâmica de intensidade de curto prazo. Então, são várias abordagens assim para que você consiga regular melhor as suas emoções. Elas transformam emoções mal adaptativas através da experiência de emoções adaptativas. Então, você sugere a pessoa vivenciar aquela emoção de uma outra forma, né? Então, assim, existem várias formas da gente trabalhar com isso, para ajudar essa pessoa a se autorregular melhor. Então, assim, estudos de meta-análise, o que é meta-análise? São estudos de vários estudos. Você faz um compilado aí de centenas de estudos, né? E aí eles encontraram um tamanho de efeito de 0,82, ou seja, uma correlação alta, né? Um efeito grande das intervenções na melhora da regulação emocional, né? Com a terapia, né? Com essas abordagens que a gente viu aqui, né? Em 12 meses, as pessoas tiveram ganhos terapêuticos mantidos em avaliações de longo prazo, ou seja, fez um follow-up, que é uma avaliação posterior, e elas conseguiram melhorar significativamente o controle emocional, né? Aqui, no caso, foram 38 estudos analisados, tá? Nessa meta-análise da Yakabe, Nakamura e Toma, de 2023, né? Com 1.034 pacientes, né? Então, assim, essas terapias foram muito interessantes aí para isso. É claro que ao longo do curso de psicologia, né, você vai ter acesso mais aprofundado, assim, com qual terapia que você vai querer trabalhar, né, qual abordagem você vai querer trabalhar, assim, para poder fazer as intervenções, tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma abordagem cognitiva, uma abordagem experiencial, né? E aí, por exemplo, aqui eu trouxe algumas estratégias práticas de regulação emocional. Então, a gente tem, por exemplo, atenção plena, que é o mindfulness, observar as emoções sem julgamento, reconhecendo-as como eventos temporários. O que é mindfulness? Mindfulness é a atenção plena. Por exemplo, você está comendo, você só está comendo, você não está fazendo outra coisa, você não está olhando o celular, não está conversando com ninguém, está focado ali, buscando entender o gosto daquela comida, a textura, aquele é o seu momento, né? Você está tomando banho, é só você ali no seu momento, né? Você está fazendo ginástica, yoga, tocando música, né? Tocando instrumento musical, você está focado ali. A atenção plena é você direcionar a sua atenção apenas para uma coisa ali, né? Sem distrações. Uma outra estratégia para você se regular emocionalmente é uma reavaliação cognitiva. É você reinterpretar situações de uma forma menos ameaçadora ou mais adaptativa. Então, assim, a situação é difícil? Mas eu posso reinterpretar. Eu não consigo, às vezes, mudar a situação específica, mas o que eu posso mudar é a forma que eu interpreto isso. Inclusive, a gente faz isso com o nosso passado, né? A gente não pode mudar o nosso passado. O que a gente pode mudar é a nossa relação com o nosso passado, certo? Qual que é a narrativa que você conta para você mesmo? Então, isso é uma reavaliação cognitiva. Uma outra estratégia prática de regulação emocional é a aceitação radical. É você permitir emoções difíceis sem tentar mudá-las imediatamente. Você deixa essa emoção vir, depois deixa ela ir embora, né? Você não nega essa emoção, tá? Você aceita essa emoção radicalmente. Depois você tem uma expressão adequada. Então, é comunicar as emoções de uma forma assertiva, contextualmente apropriada, tá?
Então, é o que eu falei com vocês, assim, nós sentimos as nossas emoções, né? Tem emoção básica, tem emoções secundárias, mistas, tem a forma de expressão emocional, né? E assim, como você vai expressar a sua raiva, por exemplo? Como que você vai expressar o seu medo, a sua alegria, né? Você pensar em formas mais funcionais, mais adaptativas, né? Modulação fisiológica, isso é muito compartilhado em várias abordagens psicológicas, neuropsicológicas também, né? Que é você trabalhar a sua respiração. Então, respira fundo. Solta devagar. Quando você faz isso numa sequência aí, vamos supor, de 8, 10 vezes, né? Sempre soltando mais devagar, né? Você inspira e expira. O que está acontecendo? Você está fazendo essa modulação fisiológica, uma respiração diafragmática, né? Por exemplo. Então, o que você está fazendo? Você está dizendo para o seu cérebro: olha, eu estou assumindo o controle. Calma, fica tranquilo, relaxa. Já viu que quando a gente está ansioso, o que acontece com a nossa respiração? Nossa respiração está rápida, né? Por quê? Você precisa oxigenar melhor o seu cérebro, você precisa mandar mais sangue aí para as mãos, para os pés, não é isso? Porque você está preparando o seu corpo para lutar ou para fugir. O mecanismo de luta e fuga, certo? Então a respiração está muito ofegante, está muito rápida, coração acelerado. E aí? Quando você faz uma respiração diafragmática, por exemplo, você inspira e expira devagar, né? O que está acontecendo? Você está dizendo para o seu cérebro: calma, eu estou assumindo o controle. Você está fazendo um movimento contrário, tentando acalmar o cérebro a partir da consequência dele, né? Quando a gente está nervoso, ansioso, a respiração está acelerada. E aí, quando você acalma conscientemente essa respiração, né? Quando você reduz o ritmo da respiração, você está acalmando o seu cérebro. Por isso que isso reduz a ansiedade também, tá? Bom, a validação emocional é extremamente importante, né? Então, a validação, que é reconhecer e aceitar as emoções como legítimas, compreensíveis, é fundamental para o desenvolvimento de esquemas emocionais saudáveis, né? A validação não significa concordar com interpretações distorcidas, mas reconhecer que a emoção faz sentido, dado o contexto e a história do indivíduo. Então, imagine só aquela pessoa que está vivendo um luto. E aí, quando ela está lá no velório, alguém vira para ela e fala assim: não chora não, que isso? O que vão pensar de você? Você vai manchar a maquiagem, né? O que você falaria com uma pessoa dessa? Dá vontade de puxar a orelha, não dá? Mas, gente, deixa a pessoa sentir emoção. As emoções existem para serem sentidas, né? Você tem que vivenciar essa emoção. É igual, por exemplo, quando o menino está aprendendo a andar de bicicleta, ou andar de patins, aí cai no chão, chora, aí vem a avó, sei lá, vem uma pessoa e fala assim: não chora não, guarda lágrimas. As lágrimas são importantes, você está desperdiçando lágrima. Para de chorar, né? Engole o choro. Olha, mas está doendo, né? E a expressão emocional ela está dizendo alguma coisa. Então, não seria mais, acho que até humano, né, dizer para a pessoa, eu falei, não, o processo de aprendizagem é assim mesmo, é normal cair, pode chorar, depois você vai levantar daí, vai tentar de novo, vai ficar tudo bem, né? Você valida a emoção da pessoa, certo? Alguém aqui já teve que engolir muito choro? Gente, vocês estão aqui? A Estela falou que já, a Michele também, o Wender, Lucas, Mirelle, muita gente aqui já teve que engolir o choro, né?
Pois é. É, demais, a Josi. Pois é. Então, estudos de validação interpessoal, estudos mostram que a validação interpessoal melhora múltiplas dimensões dos esquemas emocionais, promovendo maior compreensão e controle percebido, tá? Bom, então, a gente pode pensar nas emoções nesse nível multinível aí, né? É, então, há uma relação biológica evolutiva, né? Então, as emoções básicas são respostas adaptativas universais com substratos neurais específicos, né? Emoção básica: raiva, alegria, medo, nojo, raiva, medo, surpresa, desprezo, né? São emoções básicas, tá? As emoções querem nos comunicar alguma coisa, elas revelam, elas regulam relações interpessoais, coordenam uma ação coletiva. As emoções têm uma relação metacognitiva, né? Então, os esquemas emocionais são mediadores do sofrimento, influenciam a forma com que a gente interpreta e responde às emoções. Você vê que existem situações que mexem com você, que despertam em você certas emoções, né? É, mas isso não acontece com a sua irmã, com seu irmão, com quem está do lado ali, né? Então, cada um vivencia as emoções de uma forma, certo? A gente pode ver essa dimensão clínica terapêutica também, a regulação emocional como um alvo central e transdiagnóstico em intervenções psicológicas. Então, você, por exemplo, conversar com uma pessoa, ver como ela experimenta aquela emoção, né? Se aquela emoção ela está discrepante em relação à reação emocional ali, né? Está discrepante em relação ao que a situação pede, né? Por exemplo, no caso de um transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem pensamentos catastróficos. A pessoa, ela sente que tudo vai sair do controle. E como é um transtorno, isso transborda para várias áreas da vida da pessoa, traz prejuízo social, né? Então, como que a pessoa está se regulando ou não está se regulando emocionalmente, isso é um fator muito importante para a gente tratar, para a gente perceber, tá? Então, as emoções têm, têm várias dicotomias antigas, né? Então, por exemplo, natureza e cultura. As emoções têm raízes biológicas, mas são moldadas por normas culturais e regras de exibição, né? Expressão e regulação. Expressar emoções é útil quando acompanhado de compreensão, aceitação e transformação. Às vezes, quando não tem isso, o que a pessoa faz? Ela nega a emoção. Ela nega a emoção que ela está experimentando, certo? O corpo e a mente, essa dicotomia corpo e mente, então, as emoções envolvem uma ativação fisiológica, expressão comportamental, processamento cognitivo simultaneamente. A gente deve entender as emoções como processos dinâmicos também, né? Então, a ciência contemporânea superou a visão estática de categorias fixas. As emoções emergem da interação entre herança filogenética, então, as emoções básicas evolutivamente adaptativas, né? História ontogenética, por exemplo, a aprendizagem, trauma, padrões de apego, contexto sociocultural, né? Então, os valores, as normas, a linguagem emocional, relações atuais, a validação, empatia, a corregulação interpessoal e a metacognição, né? Crenças sobre as suas próprias emoções, tá? Como que isso influencia a nossa prática clínica?
Bom, o nosso objetivo não é eliminar emoções negativas, mas ensinar os pacientes a habitá-las, a vivenciá-las com curiosidade, com compaixão e com flexibilidade. Oi, Estela, você levantou a mão, pode falar? Foi sem querer, professor, desculpa. Ah, Mas agora pode falar, você já levantou a isso, mão? isso aí que você falou, que eu acho que é o maior desafio para nós, né? Aham. Como que a gente vai lidar com os nossos pacientes em relação a isso. É igual você falou na questão do luto. As pessoas falam aquilo por falta de saber mesmo o que dizer. Aí muitas vezes eu acredito que não é realmente o que a pessoa quer dizer. Às vezes fala uma coisa que não deveria, não chora, não sofre, para de chorar, mas é porque ele não tem uma outra palavra para dizer. Isso, para mim, pessoalmente, é desafiador também. Eu fico sem saber o que dizer. Sabe uma coisa que acontece também? Às vezes, de você falar assim, você deu exemplo, não chora não, né? Não chora não. Mas a pessoa às vezes fala assim, tudo vai melhorar, tudo vai passar. Tipo, a pessoa perdeu o emprego, não, amanhã você vai ter outro emprego. A semana que vem você já tá empregado de novo. Mas será que tá? Você fazer promessas falsas, assim, ou que sem fundamento, sem garantia nenhuma, também parece que é uma forma de invalidar a emoção do outro. É como se você não fosse empático. A Verdade. pessoa que está sofrendo, ela sabe exatamente o que está acontecendo ali, sabe que às vezes é difícil, né? Agora, você demonstrar que compreende a pessoa, olha, eu te entendo, né? Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Às vezes, por mais que você não saiba o que fazer, mas só de estar presente, né? E respeitar a pessoa naquele momento, isso pode fazer diferença, né? Não é isso? Obrigado, Estela. Bom, então, como escreveu Ekman, até as emoções chamadas negativas têm funções vitais, muitas vezes são desfrutadas em contextos seguros. Medo em filmes de terror, tristeza numa música melancólica, né? A psicoterapia eficaz cultiva uma flexibilidade psicológica, capacidade de estar presente em toda a gama de experiências emocionais, escolhendo respostas guiadas por valores pessoais. Então, assim, o que a pessoa vai aprender muitas vezes na terapia? A ter essa flexibilidade cognitiva. Tentar pensar sobre a emoção sobre uma outra forma. Essa flexibilidade ajuda muito, né? O que acontece quando a pessoa está em depressão? Ninguém me entende. Se eu morrer, ninguém vai notar. Ninguém me compreende. Eu sou sozinho. Ah, ninguém me ama. É um pensamento rígido. Reparou? É um pensamento muito rígido. E aí na terapia a gente tenta quebrar isso, né? Ajudar essa pessoa a encontrar sentido, significado na vida, né? Ou vamos pensar numa pessoa ansiosa. Às vezes ela tem esse pensamento rígido também, de achar que só vai acontecer problema, de que aquela situação ruim, né, aquela crise financeira, crise no relacionamento, achar que aquilo vai durar para sempre, né? Então, medo da perda, não é isso? Então, essa pessoa, ela, ela pode ter uma falsa crença, né, um pensamento automático ali de que tudo vai dar errado, mas ela não tem garantia nenhuma que isso vai acontecer. Por isso que na terapia, às vezes, a gente pergunta para a pessoa quais são as vantagens e desvantagens de você ter esse tipo de pensamento, né? O que essas emoções estão querendo te dizer? O que você pode aprender com elas? O que você vai fazer com isso? Então, não é errado você sentir. A questão é o quanto você fica refém das suas emoções. Enquanto você fica refém da, dos seus sentimentos. Tá?
Bom, existem várias pesquisas sobre emoções. Então, Paul Ekman até hoje continua pesquisando, né, bastante. Tem muitos artigos científicos dele. Inclusive, eu utilizei alguns para poder montar essa aula, né? Então, assim, o futuro da pesquisa sobre as emoções deve explorar como esses múltiplos níveis interagem em tempo real, utilizando avaliação ecológica momentânea, estudos naturalísticos, neuroimagem funcional durante experiências emocionais, análise detalhada das interações terapêuticas, integração de perspectivas culturais diversas, aplicação de inteligência artificial para uma detecção emocional. Então, isso, assim, são desafios para pesquisa futura, né? Para vocês, né, para os estudantes de psicologia, né, compreender as emoções é compreender a essência da experiência humana. Essa compreensão transforma não apenas a nossa prática clínica, mas a nossa capacidade de viver com mais consciência, com compaixão, com autenticidade. Tá? Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês, né?